Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver assistindo a esse vídeo. Estou aqui em mais um De Carona no Sermão e hoje eu tenho aqui um convidado ilustre aqui. A gente está aqui, hoje eu não estou com o Pastor Silva está em viagem, mas eu estou aqui com o pregador do domingo passado, aqui o Marcelo de Paula, ele está aqui comigo. E aí Marcelão, você tá bem? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você for assistir esse vídeo. Ótimo, estamos aqui no domingo, né? Então, um ótimo domingo, uma ótima semana. Boa, Marcelão, legal, cara. Marcelão, no domingo você falou sobre os sentimentos de Deus no teu sermão. Isso. E aí, conta um pouquinho pra nós aí como é que foi a construção da mensagem, o que você falou. Você abriu a Bíblia pra pregar nessa hora? Abri a Bíblia, assim, a Bíblia digital. Não, sim, levamos a Bíblia, assim. Bom, a ideia central, ou né, a ideia principal de falar a respeito do sentimento de Deus é de correlacionar, né, fazer uma conexão das nossas experiências, dos nossos sentimentos, né, da maneira como a gente encontra Deus ou vê Deus, né, dentro das nossas próprias experiências sentimentais, né. Então eu usei ali o exemplo do profeta Jeremias, que para mim é uma das pessoas que eu consigo ver isso muito latente, né? É muito visível essa experiência. Ele escreveu Lamentações, que é um livro bastante ali, onde ele expressa, né, as manifestações da alma dele numa profundidade tão linda e bonita de se ver. E eu falei, puxa vida, né? Que proposta boa. E a maneira como Deus, no próprio livro do profeta Jeremias, se manifesta com ele, né? Eu dei o exemplo do cinto, né? Que Deus pede para ele colocar o cinto numa pedra lá e ficar até que o cinto apodreça. Sim. E ele veste aquele cinto e sai pela rua e tal. E Deus fala, é desse jeito que eu me sinto também. Então, para mim, esse é o ponto-chave do sermão, né? De Deus se colocar nesse lugar, né? A relação de Deus ali com o povo de Israel é de um marido traído, né? Nessa condição de um cara que está abandonado pela sua esposa, né? Por alguém que ele ama. Deus se coloca nesse lugar. E eu quis trazer isso no sentido de que as nossas experiências, às vezes, vai nos levar para um lugar que a primeira impressão que a gente tem é que nós estamos sozinhos. Mas quando você tem a consciência de que Deus também se permite se colocar nesse lugar, eu acho que serve de consolo para a gente. Então, o sentimento de Deus tem a ver com os meus sentimentos, de uma experiência minha, mas também que Deus, na eternidade, né, na sua totalidade, também se permite experimentar. Um homem de dores, né? A Bíblia fala sobre isso. Sim, é verdade. É nesse sentido que eu fui alinhando ali o meu raciocínio, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito quando você estava pregando, e que veio muito à tona, é o nome de Deus também que é revelado no Antigo Testamento, que é o chamado Deus conosco, né? Então o Deus conosco, ele também está presente não somente nas nossas relações morais e éticas, mas também nas nossas relações sentimentais. Então, ele está conosco até nessas expressões que são talvez até um tanto questionadas quando a gente pensa, né? Fala, será que Deus ele fica alegre? Será que Deus ele fica com ira? Será que ele fica triste, né? E eu queria entender aí nesse pensamento como você desenvolveu, né, Marcelão? Como é que hoje o cristão que está aqui nos ouvindo, que está pensando sobre essa questão de emoções, né, tanto as emoções divinas quanto humanas, como o cristão ele deve reagir então quando ele está irado? Será que Deus também ficaria irado? Qual condição que deixaria Deus irado, sabe? Ou que condição que Deus ficaria alegre? Ou que condição que deixaria Deus triste? E o que você pode dizer pra gente aí? É uma pergunta bastante... Ela vai para vários caminhos, né? Então, dá a possibilidade aí de muitas respostas. A ideia do Deus conosco é uma ideia cultural, né? A gente que é de igreja desde criança, a gente canta, a gente fala, a gente ouve muito sobre o Deus conosco. Mas eu no passar dos anos da minha experiência, na minha caminhada cristã, parece que esse Deus conosco, ele vai até um certo limite.
Ele não alcança, ele não ultrapassa algumas instâncias da experiência humana. Ele fica nessa esfera do Deus conosco, por exemplo, no momento de alegria, de contentamento, ali aí eu até canto, né? A gente tem muitas músicas, Emanuel, Deus conosco, tal, e por aí vai. Mas quando a gente vai para esse lado do sofrimento, a impressão que dá é que se vira a chave do Deus conosco, aí vira o Deus irado conosco. Aí você começa a procurar uma causa para, né, uma causa efeito, né? O que eu fiz para que esse Emanuel, esse Deus conosco, que está sempre comigo no momento de alegria, se irou comigo? Aí eu vou querer, de alguma forma, né, agir com uma ação de penitência, né? Eu preciso fazer alguma coisa para que ele volte a ser o Deus conosco, como em outras experiências da minha vida, por exemplo, um momento de alegria, de contentamento. Certo. Então, acho que a gente tem essa chave. E é interessante essa pergunta, porque ela muda muito a nossa concepção em relação à nossa experiência com Deus, porque Ele vai estar sempre com você. Exato. Eu acho que é essa a verdade que a gente precisa ter clara e objetiva. Olha, Ele está comigo poxa, em detrimento de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, Ele está comigo, mesmo nos momentos de alegria e de tristeza. A nossa dificuldade, talvez, hoje, para mim, é colocar Deus no lugar do sofrimento. Eu tenho a impressão, que nós estamos diminuindo o poder de Deus. Não sei se eu estou sendo claro aqui, né? Sim, a gente fala sim. do poder de Deus, da grande manifestação do poder de Deus. E aí, quando Deus não responde a alguma oração, alguma coisa, a gente fala, puxa vida, aonde está todo esse poder, né? Onde tá? E aí a gente entra em contato com uma outra característica de Deus, que é o Deus conosco, que sente o que a gente sente. Sim. Eu me lembro de uma música, eu era muito menino ainda, adolescente, de um cantor chamado Naum. Ele falava o seguinte: Ele te conhece muito bem, conhece seus segredos, seus temores, sabe o que se passa com você, conhece seus segredos e suas dores. Ele chora quando você chora, sabe a sua dor, o seu sofrer, né? Por você morreu numa cruz, por amor fez tudo por você. Essa letra, quando eu ouvi, eu falei, cara, eu quero esse Deus para mim, que vive comigo em todas as circunstâncias da minha experiência humana, não só num momento assim de eu preciso fazer tudo certinho para que Ele esteja comigo e tudo dê bem, né? Não, e o cristão, quando você passa a se conectar, né, com essa experiência divina do Deus que sofre com você, acho que fica uma coisa muito bonita, né? A experiência passa por vamos dizer, uma transformação, uma transcendência, que você fala, puxa vida, que bom que ele veio até aqui comigo, que foi o Jeremias, né? Jeremias, Oséias, por exemplo, também é outro exemplo clássico dessa experiência do Deus que se permite viver essa experiência, né? De um homem, como eu falei no início, um homem traído, um homem que... Eu acho que isso, a gente olha e fala, cara, não há como, né, como a gente consegue fazer uma interpretação acho que foi de Bonhoeffer, né? Não há 1 metro quadrado onde Deus não possa chamar de meu. E eu acho que não só geograficamente, mas sentimentalmente também, não há 1 metro quadrado na minha experiência, dos meus sentimentos, que Deus não possa falar, olha, eu já estive aqui. Perfeito, perfeito. Eu me recordo muito na sua fala dos reformadores, quando eles pensavam sobre uma melhor definição para colocar, esclarecer sobre onde Deus está, onde Deus habita, na nossa esfera, na nossa realidade, né? E eles colocaram a palavra como corandeu, que é o Deus presente, é o Deus que está sempre diante de nós, é o Deus que está conosco nesse tempo. E quando você fala isso, é inegável que a gente não pense em Jesus na sua máxima expressão de alegria, num casamento, na sua tristeza, quando ele vê a morte de Lázaro, ele chora. A gente vai vendo, então, todas essas, a ira, quando ele vê a subjugação do templo sendo utilizado para uma mercantilização. Então, tudo isso, quando a gente vai enxergando, a gente vai vendo que as expressões, os sentimentos de Deus são revelados no Filho. E o Filho revela o que o Pai pensa, o que o Pai sente, né?
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí quando uma outra questão que eu também penso é quando você fala, né, como é que a gente lida com a raiva, com esse sentimento? Além de ter essa experiência, temos aí os frutos do espírito, né? Perfeito, é Que verdade. também, de alguma maneira, é a cereja desse bolo, né? É, Os frutos do espírito, essa transformação. E quando você vive essa experiência do fruto do espírito sendo manifestado na sua vida, você fala, cara, que legal, essa alegria, esse contentamento diante de uma adversidade, você tá ali, você fala, da onde essa pessoa tá tirando força para passar por isso? uhum, Vem também, né, dessa experiência com o Espírito Santo, perfeito. através dos frutos do Espírito. Perfeito. Marcelão, muito obrigado, cara, por ter Opa, nos abençoado no domingo e por amém, estar agora aqui conosco também nos abençoando nessa palavra. Eu te incentivo, meu irmão, minha irmã que está aqui nos assistindo, a deixar também o seu comentário aí nas redes sociais, as suas perguntas aí no nosso canal, que a gente tem construído um formulário de perguntas, a gente está lendo todas elas. E essas são perguntas, são frutos dessas contribuições de vocês. Então eu agradeço sua presença. Até a próxima, Marcelão. A referência aqui é o Jeremias, né, que a gente vai deixar, quem quiser ler aí depois, na base do sermão, foi Jeremias capítulo 20, praticamente do versículo 7 ao 20 também. Mas o capítulo todo é muito bonito, então leiam e vivam essa experiência também. Maravilha. Gente, até a próxima. Falou, tchau, tchau. De carona no sermão.